Oi, povo de Deus, tem uma palavrinha para vocês. Hoje eu não vou ler um versículo bíblico, porque eu tenho uma história muito mais interessante para contar para vocês. Preste atenção nessa historinha. Eu estava vendo uns vídeos aqui no Quai, no aplicativo, né? Então apareceu um vídeo para mim de um rapaz. Eu achei muito interessante o vídeo e fiquei assistindo. O rapaz contando o que aconteceu no dia. Ele estava trabalhando, ele tem um salãozinho, uma barbearia, né? Onde corta cabelo de homens e faz barba e tudo mais. E esse rapaz todo emocionado contando o que aconteceu com ele naquele mesmo dia. Ele estava lá tranquilo fazendo a barba dos seus clientes, o cabelo, e de repente alguém chega lá na porta, uma pessoa que ele nunca viu antes, um homem, e fala: moço, bater no seu carro que está lá fora. Aí ele olhou assim: no meu carro? Sim. Tudo bem, daqui a pouco eu vou lá ver. Continuou lá trabalhando. E de repente começou a chegar gente na porta: moço, bater no seu carro. Aí ele: quem foi? Um rapaz que estava ali entregando pão de queijo, bateu no seu carro lá, amassou o seu carro todinho, você não vai lá ver, cara? Aí ele: só um instantinho, eu vou já lá. Continuou lá trabalhando e disse que de repente começou a encher de gente na barbearia dele, começou o pessoal a reclamar: você não vai ver o que aconteceu? O pessoal: vai lá, cara, esfrega a cara desse cara no chão, porque as pessoas muitas vezes, em vez de aconselhar, de falar assim: não, vá lá resolver, ver o que aconteceu, né? As pessoas começaram logo a gritar, falar: bata nele, faça ele pagar o prejuízo do seu carro, você está aqui trabalhando. E ele começou a ficar assim. Aí disse: não, Deus, eu vou resolver isso. Gente, eu já estou indo. Quando ele começou a ir na porta para ver o que tinha acontecido com o carro dele, chegou um homem, um rapaz que tinha batido no carro dele, né? E falou assim: moço, pelo amor de Deus, eu bati no seu carro ali, eu estava com a cabeça ruim, não dormi bem ontem à noite, mas não se preocupe, chama um fulineiro que eu vou pagar o prejuízo do seu carro, nem que ele parcele 6 vezes, porque realmente o dinheiro está curto, mas eu vou pagar o prejuízo, não se preocupe. Aí ele disse que olhou para aquele homem assim com tanta piedade, parecia que era coisa de Deus. Olhou para ele e disse: moço, vai em paz, vai para sua casa, vai em paz. Aí ele: como assim? Eu tenho que pagar o prejuízo do carro, eu bati no seu carro, coitado lá, desesperado, né? Aí ele falou: senta aí nesse sofá. Aí ele sentou no sofazinho que tinha lá no salão. Aí disse assim: eu falei para você, você estava trabalhando. Um acidente, isso acontece. Não se preocupe, o problema do carro eu resolvo. Aí ele disse assim: ô moço, isso é coisa de Deus, só pode ser. Hoje pela madrugada eu orei pedindo a Deus que Ele me desse uma solução, que Ele mostrasse algum sinal que Ele estava ao meu lado e tirasse minha própria vida. Eu vou lhe contar o que acontece. Eu tenho um filho pequeno de 3 anos. Ele está muito doente. Ele tem uma doença degenerativa. Ele tem uma doença que é incontrolável. Muitas vezes ele fica agressivo, ele fica ansioso, ele tem crises de ansiedade terríveis. Hoje, nessa madrugada, eu às vezes tenho que amarrar as mãozinhas dele, os bracinhos dele, para ele não se cortar todinho, porque ele fica agressivo, ele fica ansioso. E eu abraço meu filho hoje pela madrugada. Nessa madrugada eu comecei a chorar e falei: Senhor, ou tu me mostra um sinal que tu está do meu lado, porque eu não aguento mais. Ou tu me mostra um sinal que tu está do meu lado, ou tu tira a minha vida. E aí, mesmo nesse momento difícil, nesse momento que eu fiquei desesperada sem saber como eu iria pagar o prejuízo do seu carro, você nunca me viu antes e fala: vai em paz. Gente, desculpa, eu fiquei emocionada. Então, assim, foi Deus falando com ele naquele momento. Só pode ser Deus. E ele disse que todo mundo no salão começou a chorar. Todo mundo olhava para ele, chorava, e ele louvava a Deus. Ele dizia: obrigado, Deus. E o rapaz falou: muito obrigado, moço, você não sabe, olha, eu trabalho, eu luto, mas eu não consigo pagar todas as contas. Eu trabalho muito para manter minha casa, mas agora eu sei que eu tenho Deus ao meu lado, que eu vou continuar lutando. Eu sei que eu vou vencer, porque eu tenho um Deus que me mostrou o sinal que Ele está comigo. Então é isso, gente. Que Deus abençoe o nosso dia, que a gente continue lutando, que a gente continue orando, porque Deus, Ele jamais vai abandonar o filho seu que tem fé. Ele jamais vai nos deixar desamparados. Ele jamais vai deixar um filho seu orar em vão. Ele vai sim ouvir suas orações. Então, seja o que você estiver passando, continue orando, continue crendo nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tudo pode, nesse Deus que nos fortalece. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê um dia de muita alegria, de paz e prosperidade.